Vamos agora fazer o exercício 3 do módulo 10. Acompanhe o enunciado na sua apostila. Determinar o menor ângulo de um paralelogramo cuja diferença entre dois ângulos internos é 64 graus. Bom, o exercício não vem com figura. Para a gente começar a resolver um exercício de geometria, é sempre importante a gente ter uma figura. Então eu vou fazer a minha. Como ele fala que no meu problema eu tenho um paralelogramo, eu vou desenhar aqui um paralelogramo. Está aqui o paralelogramo do exercício. O que a gente sabe de paralelogramo? Bom, como a gente já viu na aula, eu sei que esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo. Da mesma forma, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Se eu chamar esse aqui de cima de alfa e esse aqui embaixo de beta, como todo paralelogramo é também trapézio, porque o lado de cima é paralelo ao de baixo, então eu sei que os dois ângulos de um mesmo lado vão somar 180. Alfa mais beta vai dar 180. Por ser paralelogramo que é trapézio. Agora, do enunciado, ele fala que a diferença entre eles, alfa menos beta, é 64 graus. Está aqui um sistema com duas incógnitas, alfa e beta, para eu determinar. Uma forma de resolver esse sistema é somar as duas equações. Somando as duas equações, eu vou chegar aqui. Alfa mais alfa dá 2 alfa. Beta com menos beta se anulam. 180 com 64, 244 graus. Como eu tenho esse 2 multiplicando o alfa, eu posso passá-lo dividindo para o lado direito. E eu vou ficar aqui, alfa é 244 graus dividido por 2, ou seja, alfa é 122 graus. Será que esse é o ângulo que o exercício pede? Por enquanto não sei. Ele pede o menor entre alfa e beta. Descobri o alfa, tenho que agora descobrir o beta e comparar os dois. O menor deles é o que o exercício quer. Para descobrir o beta, pego qualquer uma das duas equações do meu problema original, que é, vou pegar a primeira, poderia pegar a segunda. Então, alfa mais beta dá 180. Como o alfa é 122, no lugar do alfa, eu já posso escrever 122. E agora, passando 122 para a direita, subtraindo, eu vou obter que beta é 180 menos 122. 180 tira 122, beta vai dar 58 graus. É isso, né? 8 e 2 dá 10, vai 1. 5 e 2, 7. 1 foi 8 e 1. Tá certo. Então, beta é 58 graus. Como ele quer o menor entre alfa e beta, é o beta que eu estou procurando, 58 graus. Agora vamos no exercício 4 desse mesmo módulo, módulo 10. No enunciado fala que em um paralelogramo, as medidas dos ângulos internos consecutivos estão na razão 1:3. E ele quer saber o menor ângulo desse paralelogramo. De novo, é um exercício que não tem figura. Já adiantei e desenhei o meu paralelogramo aqui. A gente já sabe que esse ângulo mede igual a esse e que esse mede igual a esse. Agora o enunciado fala que os ângulos eles estão na razão 1:3. O que significa isso? Se esse aqui é x, o outro é 3x. Tá? Um é o triplo do outro. X, 3x. Vou chamar esse aqui de baixo de x, esse aqui de cima de 3x
esse vai ter que ser x, esse vai ter que ser 3x. O que eu sei do paralelogramo? Por ele ser trapézio, a soma dos ângulos de um mesmo lado tem que dar 180. Então, x com 3x, isso dá 4x, isso tem que ser igual a 180. Então, x vai ser 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 dá 45. Será que esse é o ângulo que eu quero? Ele quer o menor. Perceba, x é 45. O outro é 3 vezes ele. Bom, se é 3 vezes 45, com certeza vai ser maior que 45. Então, o ângulo que eu procuro, de fato, é esse aqui mesmo. Alternativa A. Vamos agora resolver o exercício 1 do módulo 11. Ele fala o seguinte: calcule a medida do ângulo BAD. BAD é esse ângulo em vermelho, assinalado na figura abaixo, na qual ABC é um triângulo equilátero. E lembra, o que era mesmo um triângulo equilátero? Todos os lados medem igual, ABC é triângulo equilátero, então esse lado mede igual a esse, que mede igual a esse. E além disso, qual que era a propriedade importante do triângulo equilátero, que a gente conversou lá atrás na nossa aula sobre triângulos? É que os ângulos internos de um triângulo equilátero medem todos 60 graus. Além disso, o enunciado fala que BCDE é um quadrado. BCDE é um quadrado. Se é quadrado, todos os lados medem igual. Como BC já é de 2 tracinhos, todos eles têm que ser de 2 tracinhos. Além disso, por ser quadrado, qual que é a propriedade importante do quadrado? Os ângulos internos medem 90 graus. Para calcular esse ângulo aqui em cima, o que a gente pode perceber? Está vendo que todo ele é 60 e esse lado aqui é o que eu quero descobrir? Se eu conseguir descobrir quanto mede esse lado, é só ver quanto falta para chegar nos 60 que eu descubro o lado vermelho. Como que eu posso descobrir quanto que é esse pequenininho aqui? Ora, se eu olhar o ACD é um triângulo isósceles. O lado AC mede igual ao lado CD. Vou desenhá-lo aqui do lado para facilitar a nossa visualização. CAD. Então eu sei que CD mede igual a AC, esse triângulo é isósceles, portanto, esses dois ângulos medem igual, esse ângulo e esse medem igual, e aqui em C, quanto será que mede o ângulo em C aqui? Olha, é só olhar aqui na figura, eu tenho 90 do lado de cá e 60 do lado de lá, 150. Então aqui 150. Mas se os três têm que somar 180, porque são ângulos de um mesmo triângulo, para os três somarem 180, para os 150 está faltando 30. Mas os dois, o A e D são iguais. Como que eu divido 30 em duas partes iguais? Tem que ser 15 para cada uma. E eu descobri que esse ângulo pequenininho aqui é 15 graus. Quanto falta para chegar nos 60? Ora, para chegar nos 60, falta 45, que é o ângulo BAD que o exercício pede. O exercício 3 do módulo 11 diz o seguinte: uma certa propriedade rural tem o formato de um trapézio como na figura.
Está aqui o meu trapézio. As bases WZ e XY do trapézio medem 9,4 km e 5,7 km, respectivamente. Então, ele está me falando que WZ e XY são os lados paralelos do trapézio. WZ mede 9,4, XY mede 5,7 km. O lado YZ margeia um rio. YZ está margeando um rio. Se o ângulo XYZ é o dobro do ângulo XWZ, então XYZ está aqui, e esse ângulo é o dobro de alguma coisa. Que coisa? Do ângulo XWZ. XWZ está aqui. Então, esse ângulo é o dobro desse. Se eu chamar esse de alfa, aqui é 2 alfa. Ele quer saber a medida em quilômetros do lado YZ, que fica à margem do rio E. Então, ele quer, no fundo, saber quanto mede esse lado aqui. É isso aqui que ele quer que eu descubra quanto mede. Bom, qual a estratégia para resolver esse exercício? Esse exercício tem um truque. E o truque é o seguinte. Eu vou traçar uma paralela XW passando por Y. Então, eu vou passar uma paralela a XW passando por Y. Está aqui. Então, por exemplo, aqui é WXYZ, aqui eu vou chamar de P. Então, eu passei YP de modo que seja paralelo a XW. O que eu fiz com isso? Eu criei um paralelogramo. O lado de cima já era paralelo de baixo, e eu fiz um lado PY paralelo ao outro que já tinha XW. Por ser paralelogramo, o que eu sei? Os ângulos opostos medem igual. Se aqui é alfa, aqui tem que ser alfa também. Mas tudo é 2 alfa. Então, o lado de cá tem que ser alfa. Além disso, o que mais que eu sei? Ora, eu sei que se aqui mede 5,7 km, por ser paralelogramo, esse lado mede igual a esse. Então, WP mede 5,7 km. Mas se tudo é 9,4, para que o 5,7 chegue no 9,4, o lado de cá precisa ser 3,7 km. 3,7 com 5,7, 7, 7, 14 vai 1, 5 e 3, 8 e 1 que foi 9. O lado PZ tem que ser 3,7 km. Tá? Bom, e agora, para terminar, é só lembrar, como XW é paralelo a PY, esse ângulo aqui também existe aqui. Então, esse ângulo alfa também é alfa aqui. E percebe que aqui apareceu um triângulo com 2 ângulos medindo alfa? Se é um triângulo que tem 2 ângulos iguais, ele é um triângulo isósceles. Então, esse lado tem que medir igual a esse lado. Como aqui é 3,7, aqui tem que ser 3,7 km. Alternativa E. Vamos agora fazer o exercício 5 do módulo 11. O enunciado diz o seguinte: no trapézio ABCD da figura abaixo, tem-se que AB igual a BD. Então você vem e marca. AB mede igual a BD.
E BC é igual a CD, que é igual a DA. BC é igual a CD, que é igual a DA. A medida do ângulo BAD é igual a BAD, é esse ângulo alfa que está assinalado. O que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa que eu percebo é que o triângulo ABD é isósceles. Ele tem dois lados de mesma medida. Então, ele tem dois ângulos de mesma medida. Esse e aquele. Se esse eu já chamei de alfa, o outro tem que ser alfa também. Agora, vou chamar esse daqui de beta. O triângulo DCB também é isósceles. Ele tem dois lados de mesma medida. Então, ele vai ter dois ângulos de mesma medida. Esse lado, esse ângulo aqui embaixo. E esse lado, esse ângulo aqui no canto. Se aqui é beta, aqui embaixo tem que ser beta também. Agora, se eu observar como é trapézio, CD é paralelo a AB. E aqui aparece um Z do Zorro. Lembra dele? Aqui tem um Z do Zorro. Começa na paralela, passa pela transversal, termina na paralela. Então, os ângulos de dentro do Z, esse e esse, medem igual. Esse é beta também. Bom, por fim, por ser trapézio, o que eu sei? Como é trapézio, os ângulos de um mesmo lado medem igual. O ângulo daqui de baixo, os ângulos de um mesmo lado somam 180. O ângulo daqui de baixo é alfa. O ângulo daqui de cima, esse ângulo inteiro aqui é alfa mais beta. Isso tem que dar 180. Que é a mesma coisa que eu falar que 2 alfa mais beta é 180. Agora, percebe que esse lado CD mede igual a... esse lado AD mede igual a esse lado CD. Os dois lados transversais medem igual. Então, esse é um caso de trapézio isósceles. E aí eu sei que os dois ângulos aqui de baixo medem igual. Alfa tem que ser igual a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é 2 beta. E agora está aqui o meu sistema para resolver. Esse sistema está bom para a gente resolver por substituição. O alfa já está isolado. Então, o alfa isolado, substituo na de cima. 2 vezes, no lugar de alfa, eu escrevo 2 beta, mais beta é 180. 2 vezes 2 dá 4. Aqui eu tenho 4 beta, mais beta, 5 beta, é 180. Então, beta, 36 graus. Será que é esse o valor que ele quer? Não, ele quer o alfa. Bom, mas alfa é 2 beta. Então, o alfa vai ser 2 vezes beta. O beta eu já descobri que é 36 graus. O alfa tem que ser 72. Alternativa B de bola.